Oi, amigos! Como vocês podem ver, continuamos na estrada. É, E falando aqui sobre relacionamento. O nosso perfeito relacionamento, né? é, Porque isso não quer dizer que isso é o perfeito para o relacionamento, mas o nosso perfeito do que nós construímos com o nosso relacionamento. E hoje a gente queria falar sobre. finanças no relacionamento. A parte financeira que, pelo que a gente ouviu dizer, é um dos grandes motivos de divórcio entre as pessoas, né? Então a gente acha que abordar esse assunto é interessante, embora a nossa experiência vai ser só a nossa experiência. A gente não vai saber muito sobre a experiência dos outros com problemas mais particulares dentro dessa relação financeira. Então, a gente queria contar um pouquinho como é que a gente construiu isso na nossa vida. Então, antes da gente se conhecer, eu vim de dois relacionamentos, onde eu vivi momentos de estar abastada e momentos de muita escassez. Altos e baixos. Hã? Altos e baixos Altos financeiros. e baixos financeiros. Bem dito. E isso, para mim, era uma coisa que emocionalmente era muito desgastante. Tanto na alta como na baixa, por incrível que pareça. Então, eu primava já por uma vida financeira estável, né? Aquilo era importante para mim. Daí, me separei e conheci Lúcio. Conte aí como era para você antes de me conhecer. Então, a minha vida, como eu falo, não é vida para escrever um livro, porque sempre foi muito, muito, muito estável. Eu prezo por isso em todas as áreas da minha vida. Então, no primeiro casamento, antes de me casar, ou seja, na hora de me casar, eu estava começando a construir minha vida. E o que eu fiz? Um planejamento financeiro, que houve um acordo de fazer aquele planejamento e a execução não foi muito simples naquele momento. Mas foi uma execução que eu diria para um plano perfeita, porque o plano estava se concretizando. Mas infelizmente, dentro daquele relacionamento, o problema financeiro, por mais que funcionou bem e os progressos existiram e tudo aconteceu de acordo com o plano, passou a ser um grande problema por diferenças de opiniões. E aquilo me mostrou quão importante é, dentro de um relacionamento, existir a flexibilidade, mas ao mesmo tempo a concordância na forma como se administra as finanças, para que em nenhum momento, depois de passado muito tempo, exista a cobrança. Bom, mas tivemos que sacrificar por causa disso, tivemos que fazer isso por causa daquilo. Ou seja, o lado financeiro pegou bastante no meu primeiro relacionamento, foi um grande aprendizado para mim, na minha vida, de relacionamentos. E eu, de uma forma diferente, vivi a mesma coisa que ele. Um grande aprendizado e a importância de entender que a gente precisa realmente, o casal, ter uma estabilidade financeira. Ou seja, primeiro dos nossos relacionamentos anteriores, de casamento, a parte financeira foi muito importante e é por isso que a gente está abordando isso. Como a gente conseguiu administrar isso para não vir a ser um problema no nosso relacionamento. Bom, é lógico que quando a gente se conheceu, a gente não sabia como cada um era, né? Então a gente, vamos falar assim, o primeiro ano, né, nós vivemos 1 ano e meio juntos e casamos 1 ano e meio depois. E foi né? de uma semana que nos conhecemos, já estávamos morando juntos. Essa é a questão. Depois de uma semana que a gente se conheceu, a gente já estava morando junto. E isso era, a gente estava na escura. Não sabíamos como mínimo, cada um fazia ou era. Mas eu diria que eu acho que nossos primeiros 6 meses já ficou bem claro que nós dois éramos pessoas, eu diria, simples, né? Eu acho que trazíamos uma felicidade interna que não precisa muito ser abastecido com coisas. Acho que eu sempre fui uma pessoa alegre, ou aparências. Usufruir a vida. Então, acho que a gente sabia gozar a vida sem precisar muito de comprar, assim, de ter coisas. E a gente curtia certas aventuras, né? Eu aprendi logo de cara, porque a Rosana começou a viajar comigo para todos os lugares onde eu ia. Eu podia oferecer isso para ela. Minha empresa permitia que eu levasse ela nas minhas viagens para Londres, para França, para Caracas, para Costa Rica. E eu logo percebi que ela era uma pessoa muito parecida comigo, que gostava muito da simplicidade, de visitar os lugares, de conhecer lugares chiques, lugares maravilhosos, mas não se empolgava em dizer eu também quero ter isso, eu também quero comprar essa bolsa ou essa joia, essas coisas. Não, ela era muito parecida comigo. Agradava o fato de estar lá, o fato de poder vivenciar aquilo, o fato de poder conhecer um lugar. Então, logo percebi que dificilmente a gente teria problema no lado financeiro. Mas é lógico, depois a gente passamos para um outro grau, né?
Bom, primeiro a gente adotou que nós teríamos tudo em conjunto. Então, tudo que a gente começou a construir... Quando casamos, né? Quando casamos e já a começamos gente veio para os Estados Unidos, conjunta. né? O Lúcio foi transferido e a gente decidiu que teríamos conta em conjunto e viveríamos tudo em conjunto. Então, um dos primeiros pontos que para a gente ficou bem importante foi a transparência financeira. Então, não comprar uma coisa escondida, não dizer que gastou um tanto, mas na verdade era outro, colocar em outro cartão que não é o cartão que a gente tem junto, não, a gente só tinha cartão junto. Eu até tive uma conta quando eu fui para a faculdade, que a faculdade exigia uma conta bancária lá dentro, que por um tempo foi até minha e não era dele. Mas foi o único momento que a gente viveu, que essa conta depois até encerrou, mas o Luzinho tinha... Outra coisa, eu tinha senha, nunca tivemos problema de senha. Não. De saber o que tinha, transparência e confiança. E com total confiança. Né? Nunca tínhamos total liberdade, claro, de sair, comprar roupa, comprar coisas para casa. Eu sempre fui a pessoa que sempre administrei lá em casa as coisas, né? Inclusive nem precisava se preocupar com isso. Mas a gente criou o quê? Quando fomos adquirir uma coisa maior, eu vou dar um número até, o maior é pequeno para nós. Um sofá, trocamos a geladeira ou uma televisão, a gente conversaria. Por quê? Pesquisaríamos juntos, viríamos se era o momento certo da gente comprar, né? Se era aquela melhor coisa, se era aquela melhor coisa a fazer. Às vezes o outro tem uma ideia e fala, não, mas por que a gente não faz isso? E vai ficar mais barato e vai ficar melhor. Então, sempre e até curtíamos, isso. Né, Luzinho? Curtíamos ir na loja, fazer a busca, ver a melhor forma e a melhor coisa. Eu sempre gostei muito mais de coisas eletrônicas do que ele, assim, né, mas a gente sempre ia ali, trocava, então foi muito importante essa participação, porque tudo que a gente adquiriu, a gente foi adquirindo junto. Né? Com muita confiança, muita transparência. Passwords, hoje em dia, eu diria assim, para simplificar, eu administro a parte financeira, já é de mim, investimentos, propriedades... Até porque de nós dois você é melhor que eu nisso. Então, eu administro, mas a gente faz questão de a cada 3, 4 meses sentar e eu explicar para ela tudo, o que nós temos, aonde está. Se tiver que abrir uma conta nova, ela vai ficar sabendo, porque vai colocar o nome dela, e ela vai ter as passwords, ela vai ter... Eu até faço questão, porque eu falo, se acontecer alguma coisa comigo, você tem que saber como administrar isso, aonde está, o que fazer. E a gente discute até planos na eventualidade de um dos dois não estar. Sem contar que a gente também tem um will, que é como é que fala, o testamento, onde ela tem o dela, eu tenho o meu. Se nós dois morremos. E a gente tem tudo alinhavado, caso os dois morram juntos, que acho que sempre é a maior, digamos assim, se tiver alguma conversa maior a ser feita, é se os dois morrerem juntos. Porque se um morrer antes do outro, a gente já tem bem claro o que a gente acha que seria a administração financeira e como a gente faria essa divisão. Considerando família, considerando filhos, considerando agora os netos, entendeu? Então, isso daí tudo sempre foi uma coisa que, se em algum momento ficou alguma questão, a gente rapidamente decidiu, resolveu e até assinou. Então, eu acho que nunca foi um problema. Outra coisa importante também é que a gente sempre primou de que a finança não tirasse nosso sono. Não. Então a gente nunca gastou um tanto que a gente não pudesse no final do mês pagar o cartão. A gente nunca deu um passo de comprar o carro mais caro e por uma vaidade. Então o Luzinho sempre se importou da gente ter carro zero, no sentido de segurança. E né? o carro confiável, um carro muito mais importante do que o carro. Exato, um carro bacana. Bom. Eu sempre, aqui na América, eu sempre tive SUV, porque eu sempre gostei, por causa do carro ser grande. Ele já teve SUV, depois não teve, por escolha dele. Mas a gente sempre primou de ter segurança e não ficar alimentando a vaidade. Então, eu acho também que quando a gente tem esse diálogo financeiro, ajuda também para o ego do outro não dar essa pipocada de precisar tanto ficar, né? Então a gente, um ajuda o outro a nos mantermos no, vamos dizer assim, no low profile, né? Pé no chão. No pé no chão. O pé no chão. Nós acabamos de sair de Aspen. Aspen é uma cidade maravilhosa, dá para perceber que é uma cidade muito de pessoas caras, pessoas ricas. Todo mundo que nós vimos lá vestidos com roupas as mulheres com chapéu de cowboy, botas. Nossa, incrível mesmo, muito lindo, muito lindo. E a gente adorou ver, a gente adorou participar, a gente adorou estar lá, mas em nenhum momento a gente se sentiu com aquele desejo, pelo menos eu não, e eu sinto que ela também não. Eu queria
tá aqui, eu queria viver isso, eu queria comprar essa bota, eu queria comprar esse sapato. Comer no lugar mais caro. Entendeu? Ou então, não, vamos entrar lá e vamos comer no restaurante mais chique, porque vai ser uma vez só. Não, a gente não tem essa necessidade. E isso, veja, não que a gente não possa, mas a gente não vê essa necessidade dentro dessa nossa viagem de quase 30 Acabamos dias. ficando num hotel bom, mas é até por força maravilhoso, da por uma natureza. circunstância. Agora... Até bem melhor do que a gente pagou por ele, para ser sincero, mas... foi um upgrade também, que o universo proporcionou, né? Mas eu acho que é importante... a gente está falando isso para até outros casais, porque a gente está dizendo aqui é um modelo que serviu para nós. Para nós, não quer dizer que a gente saiba qual é a resposta para todas as situações que existem aí por fora. Um dos motivos de maior separação é a questão financeira, né? Então nós cuidamos bastante disso. Para que o financeiro sempre ficasse em segundo plano. Exatamente. Para que o nunca financeiro fosse a parte mais importante da nossa relação. Nós nunca tivemos uma briga por causa de dinheiro. Eu querer muito gastar uma coisa, ou você, e a gente Eu falei naquele outro vídeo, a gente briga mais por causa da reforma. Para pintar de verde ou amarelo, eu sempre quero fazer uma coisinha e daí melhor, dá uma discussãozinha, mas depois a gente acerta. A gente acerta. E vai bem. Mas... isso foi muito bom para nós, né, Luzia? Sem dúvida. E o que a gente espera é que você também encontre o seu modelo, vocês casal, né? Às vezes não é esse mesmo modelo da gente, mas não importa, você encontre o seu modelo para que dentro da personalidade de vocês dois, vocês consigam também primar por essa transparência e essa vida tranquila financeira. Poxa, outra coisa também que foi muito importante, nós dois sempre trabalhamos sem nenhuma cobrança. Quando eu conheci Lúcio, no primeiro momento, eu trabalhei meio período, porque eu fazia faculdade, eu fiquei um tempo grande aqui na América, trabalhando meio período. Nunca houve essa cobrança de quem trazia quanto para casa, mas também nunca houve nenhum dos dois deixar de trabalhar. Sempre nós dois contribuímos. Então, isso também foi muito importante. A gente se sentia à vontade, porque nunca sentimos, é o dinheiro seu, não, é o meu dinheiro. Não, a gente se sentiu bem porque os dois contribuíam, né? E isso foi muito bom. Porque é um período também, teve uma época que eu cuidei das finanças, porque você viajava muito, lembra? É verdade. E eu cuidei das finanças, porque ele viajava, né? Então, a gente fazia essa troca. E eu acho que foi um acerto. A gente espera que, como para nós, para vocês também, a parte financeira passe desapercebida e não seja nenhum grande problema de desavença ou de discussões. É isso. Estamos na estrada.